Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejam benditos, abençoados em tudo na vida. Jesus vos abençoe. Estamos no jejum semanal, hoje dia 25, do 5, às 9 horas da manhã. Estamos fazendo o jejum semanal e daqui a pouco vamos ler o nome das pessoas que estão jejuando conosco. Esse programa se tornou um momento de encontro, onde as pessoas oram um pelo outro. Quem está participando do jejum tem que orar pelas demais pessoas da semana, ou seja, tem que ler o recadinho das pessoas até 7 dias atrás, e cada um orando pelo outro, porque esse jejum é pela mudança de vida. Antes do jejum temos uma pregação, e às vezes eu divido essa pregação, coloco ela à parte, mas a programação do jejum é toda junta. Então, você que está aí me assistindo, nós vamos pregar agora. Logo após, a gente vai ler o nome das pessoas que estão participando conosco, e daqui a pouquinho vai estar no ar. E muita gente vai estar lendo e orando comigo. Algumas pessoas esperam. Quero agradecer a vocês pela grande consideração. Esperam o vídeo entrar, e aí elas vão lendo também os nomes, vão dizendo amém, vão concordando com os pedidos de oração que vão sendo feitos. Para você participar do jejum semanal, você tem que ir para o vídeo Jejum Semanal, inscreva-se, porque toda semana tem um jejum semanal, onde eu gravo e leio os comentários que estão no vídeo Jejum Semanal, inscreva-se. E é ao vivo, praticamente ao vivo aqui, sem nenhum corte, como estamos falando com você. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar neste momento sobre o filho pródigo, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia e medite junto comigo no que Deus tem a falar conosco nesta pregação. Certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. O mais moço dele, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo em orgias dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Versículo 15. E então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Respondeu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele afirmou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegremos e nos regozijemos, porque esse é teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Bendito seja a palavra do Senhor. Pois bem, aqui trata a história de um rapaz que chegou para o pai e pediu para ele a parte que lhe cabia nos bens. E o pai deu. Depois que o pai deu, ele passou algum tempo e resolveu vender tudo e pegar o dinheiro e ir para uma terra distante. É aquela ilusão do mundo. O mundo é um amigo falso. O que acontece muito no mundo é uma fachada. Aquilo que você vê na televisão, muitas vezes é uma fachada. Aquele ator que você vê sorrindo, às vezes ele morre de depressão. E às vezes tenta até se matar, usa drogas, né? Então muitas vezes é uma fachada. E Jesus fala do mundo como se fosse uma pessoa. Dá a entender que existe um inconsciente coletivo do mal, ou um inconsciente coletivo contaminado. Na verdade, no original, teologicamente, mundo são grupo de pessoas que querem viver independente de Deus, ou seja, eles querem viver a vida deles, né? Começou em Caim esse tipo de grupo. Jesus falou que ele venceu o mundo, então o mundo se comporta como se fosse uma pessoa só, e o mundo é falso e destruidor. Em outra parte, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o grupo de pessoas independentes de Deus, elas acabam seguindo o maligno, o diabo, né? Esse grupo de pessoas, elas não estão preocupadas com Jesus, com Deus, com o céu, elas estão preocupadas com elas mesmas, né? E seguem inconscientemente uma força negativa chamada diabo. O mundo está no maligno, ou contaminado com o diabo. E esse rapaz que se iludiu com o mundo, é aquela mocinha nova que se ilude com aqueles rapazinhos, é aquele rapaz que se ilude com aquelas mocinhas, minhas piriguetes, né? E ele acha que aquilo é o máximo. Rapaz, vamos beber, vamos fumar, vamos raparigar, vamos se divertir. Isso não é se divertir, isso é se perder. E às vezes o pai, a mãe, o pastor avisa: olha, isso aí é muito perigoso, meu filho, cuidado. Mas o jovem não atende, ele está iludido. Ele está iludido com aqueles amigos falsos que fazem a cabeça dele, né, que fazem a cabeça dela, e aí elas seguem pelo caminho do mundo. Mas o mundo é destruidor. Você tem que seguir a palavra de Deus, Jesus. Nunca vá com a multidão é perigosa. A multidão é perigosa. Então vá pela razão. A multidão segue a emoção. E o mundo é meio louco, né? O mundo é meio louco. O mundo matou Jesus, mas Jesus venceu o mundo. O mundo vibrava quando uma pessoa era morta, decapitada, né? Quando uma moça perdia a virgindade e o pai jogava ela no cabaré. O mundo vibrava. Hoje virou ao contrário, um liberalismo muito grande. Então o mundo, ele não segue a Deus, ele segue as suas próprias ideologias. Ele pode até usar Deus, a ideologia de Deus, mas ele não segue a Deus, a pessoa de Deus. O mundo é destruidor. E esse rapaz aqui se iludiu, vendeu tudo e foi viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida daquela bem à vontade, né? Tinha tantos amigos, os amigos comendo os bens dele, e ele pagando para todo mundo, aquelas mulheres se abraçando com ele, coisa boa, né, tal. Só que ele estava iludido. Quando o dinheiro acabou, então veio a realidade.
E ele começou a passar fome e foi criar porcos. E ele passava tanta fome que desejou comer a comida dos porcos, que eram as alfarrobas, né? Que é como se fossem as agarobas aqui no Nordeste, agarobas, né? É a ração de porco, que deixa o porco bem gordo. Então ele teve vontade de comer, mas ninguém dava nada para ele. Às vezes o mundo persegue. O mundo é um grupo de pessoas, é um sistema, e o sistema persegue. O sistema tenta esmagar a pessoa, tenta destruir o casamento, tenta destruir a família. Você tem que ter cuidado com o mundo e se apegar com Jesus Cristo, né? Nas ideologias do mundo, que são tantas e se renovam, né? O mundo destruiu tantas pessoas através do feminismo, depois através do machismo. Todas são ideologias radicais que fazem do sexo oposto um inimigo e que não tem nada a ver com Deus. Mas na época, 1970, 80, as pessoas acreditavam firmemente no que estavam sendo falado para elas. Então, nem tudo que o mundo fala, a voz do mundo não é a voz de Deus, é a voz de um Deus. Você sabe qual é que eu estou falando? É o Deus do mundo. Então, a Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam. Então, o mundo, a voz do mundo nunca foi a voz de Deus. E nunca será. Porque o mundo, ele é como se fosse um inconsciente coletivo que age segundo a sua própria natureza. E aquele jovem ficou na pior, terrivelmente envergonhado, criando porcos que para os judeus são animais imundos. Ou seja, ficou... Aquele rapaz se iludiu com o mundo. Quantas pessoas se iludem com o mundo hoje? Ah, vamos farrar, vamos brincar, vamos cair na gandaia, vamos isso, vamos aquilo. É só ideologia do mundo, né? Temos que ter cuidado. Nós vivemos no mundo, mas temos que ter cuidado com estas perseguições que acontecem, né? Que humilham as pessoas. Estava ele lá cuidando de porcos, quando ele caiu em si. E ele disse: ó, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui passando necessidade. Eu vou voltar e vou pedir perdão, vou me humilhar, vou dizer para ele que ele me aceite como um empregado dele e não como filho. Então há sempre um tempo da gente se arrepender do que fez e voltar atrás. Se você nota que está no caminho errado, chegou a hora de você voltar para atrás e dizer: eu vou recomeçar. E quando você for recomeçar, vai ter sempre gente para criticar você. E diz: ah, tá vendo, agora virou santa. Era mulher prostituta, agora virou santa. Era um homem prostituto, virou santa. Era um ladrão, agora virou santo. Mas Jesus, ele te aceita. E ele quer que você faça isso. Caia em si. O mundo, ele é especialista em cegar a pessoa. A pessoa está se lascando e está lá na... Oh, tô aqui me divertindo, né? Mas o mundo, ele é perigoso. Muito perigoso. E ele voltou para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Volta para Deus. Se o destino está escrito, nós vamos olhar direitinho a letra é nossa. Fomos as nossas atitudes. Foi as nossas atitudes que escreveu o nosso destino. E às vezes atitudes erradas geram destinos terríveis. Mas sempre há uma maneira de recomeçar. Recomeça em nome do Senhor Jesus. Luta, volta atrás. E ele veio, aquele rapaz humilhado, magro, acho que morrendo de fome, sujo. E o pai já estava no caminho olhando. Quem sabe o pai estava pensando: cadê meu filho, que eu amo tanto? Aquele filho que me abandonou, cadê ele? Jesus te ama. Ele não quer te recriminar. O homem recrimina, Deus não. Ele quer salvar a tua vida. Ele não quer acusar você. O acusador é o diabo.
Ele quer salvar a tua vida. E aquele pai, quando viu que era o filho, deu pro visto a alegria daquele homem. O coração dele deve ter vibrado de tanta alegria. Puxa! Aí ele correu ao encontro do filho. Deus irá correr ao teu encontro. Jesus irá correr ao teu encontro e vai te abraçar do jeito que você é. Pastor, eu sou problemática demais, pastor. Pastor, eu sou problemático demais. Mas Jesus veio para as pessoas que são problemáticas. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para aquelas pessoas que precisam de tratamento mesmo. Veio para você todo desmantelado, desmantelada, para te consertar. Ele não veio para te julgar, para te passar a mão na cara e te apontar. Ele quer que você se conserte. Então o pai abraçou aquele rapaz, eu acho que com muito carinho, com muita alegria. Que carinho ele teve em abraçar aquele filho dele. E cheirou aquele filho, beijou, mesmo ele sujo, fedendo, magro, desidratado, humilhado. A alma dele estava humilhada, porque ninguém dava nada para ele, tratava ele como desdém, né? A gente nunca deve trocar o certo pelo duvidoso. E a família em primeiro lugar. Aquele rapaz preferiu o mundão. O mundo é perigoso. E quantas pessoas têm sido destruídas pelo mundo? Ah, rapaz, vamos dar uma tapinha aqui, ó. Vamos fumar, vamos lá, rapaz. É legal de ser otário, velho. Que nada, isso é coisa de gente besta. E o cara vai nessa onda, depois está destruído. Mas em nome de Jesus, se você tiver caído, levante-se. Se você tiver errado, Jesus te perdoa. Você é filho de Deus. Deus não quer que você viva uma vida paupérrima. Deus quer que você viva uma vida digna. É justamente isso. Ah, lá vem o pastor Joilson pregando a prosperidade. E Deus não é o Deus da prosperidade. Você quer que viver criando porcos a vida toda? Humilhado, dependendo dos outros? Olha o dedinho, nada disso. Você é filho do Pai. Você merece uma vida digna. Se não é um palácio, mas no mínimo uma casa própria. Se não é uma BMW, um Fusca. Não é? Então, uma dignidade sua. Se você não tem filho, que tenha filhos. Deus quer sim. Ele quer o melhor para você, porque Ele é o teu pai. Então aquele pai abraçou aquele rapaz e disse logo: trazei a melhor roupa. Ou seja, começou a dar dignidade. Deus faz assim. O mundo destrói, humilha, tira a dignidade, tira a autoestima. Mas Jesus devolve a autoestima, te traz novamente a ter dignidade. Trazei o anel é de filiação. Se você agiu errado e deixou de ser filho de Deus, o anel prova que você é filho de Deus novamente. Então o pai te aceita, colocou o anel no dedo do filho e disse: mas matai o melhor novilho, no cevado, o mais gordinho. Vamos fazer aqui um churrasco, comemorando a vida desse filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ficaram se alegrando e dançando e pulando, maior festa do mundo, né? Então estava todo mundo ali contente. Aí lá vem o filho mais velho. Aí o filho mais velho chega e chama o empregado: vem cá, o que tá vendo aí? Que festa é essa? Rapaz, o teu irmão, aquele que pediu a herança e gastou tudo, ele chegou aí e o teu pai ficou tão contente porque ele estava perdido por aí, ninguém sabia onde ele estava. E ele voltou para casa humilhado. Tá aí, o teu pai está comemorando. Aí aquele filho, em vez de ficar contente, ele foi com raiva. Às vezes na igreja existe isso. Aquele irmão que cai, a igreja fica pedindo para Deus matar, para Deus esfolar, para Deus arrancar as tripas, os bofs, como diz aqui no Nordeste, né? Não torce para aquela pessoa cair em si e se acordar do seu erro, não. É uma falsa justiça, né? E às vezes aquela mulher que está no mundo, caído lá no mundo,
Quando vim para a igreja, os irmãos olham e dizem: é fulana? Oxe, tá vendo? Fulana, tal. Mas o pai está fazendo a maior festa, porque fulana estava perdida e foi achada. Então, o pai saiu fora e viu aquele filho zangado, irado, porque não queria entrar. Acho que os empregados: bora, pai, vamos comer ali, ó, um pernil, um colchão mole assado, vamos, chega, vamos lá. Ele: não vou entrar nisso nada, vou entrar nada, vou não. E então o pai saiu e disse: meu filho, foi que houve? Eles: mas meu pai, eu sempre estive contigo aqui toda a minha vida, nunca me deste nem um cabrito para eu matar, para me comemorar com meus amigos. E esse filho veio e o senhor manda matar logo aquele touro cevado, aquele que estava lá no cercado. Como é que pode, meu pai? Então o pai disse: meu filho, tu sempre estiveste comigo, ou seja, sempre tiveste do bom e do melhor, perdão, alegria, gozo do Espírito. Esse ali estava perdido e foi achado. Eu não sabia onde ele estava. Ele estava passando fome, estava mal. Ele errou e reconheceu que errou e voltou para a casa do pai. Essa é o que a parábola do filho pródigo quer dizer, que é uma chance, e que nós que estamos na graça de Deus devemos nos alegrar quando alguém que vive errando se levanta para voltar aos braços do pai. Eu quero dizer para você que o pai te ama e ele quer te salvar de todas as situações ruins que porventura você se meteu. Jesus te ama muito e ele quer te salvar das situações. Basta você, reconhecer que errou e voltar atrás. Somente os tolos não mudam de opinião. O tolo não muda de opinião, ele é teimoso. Ele morre afirmando algo, mas o sábio não. Quando ele afirma algo que notou que estava errado, então ele já muda e não fica com medo de alguém dizer: gente, fulano era assim, agora virou assado. Fulano era assim, depois... Sim, era, mas não é mais, né? O mundo, ele é falso, cheio de falsidades. O demônio está no mundo, persegue as pessoas, tenta destruir os lares, a vida financeira, tenta destruir a estrutura que você tem. É como se fosse um inconsciente coletivo que usa várias pessoas como seus braços, como secretários que de repente se manifestam e querem destruir. Esse rapaz aí foi quase destruído por aqueles que eram falsos amigos. Quanta falsidade tem no mundo, né? Quanta falsidade no mundo. Às vezes está bem pertinho da pessoa a falsidade. Mas você tem que ser alerta e não se iludir com o mundo. A mensagem de hoje é: não se iluda com o mundo. Fique na casa do Pai, nos braços de Jesus. O mundo é traiçoeiro e o demônio, Satanás, é quem manobra o mundo. E Jesus mesmo falou: o mundo jaz no maligno. Deus vos abençoe e vos guarde.